Pessoal, bom, hoje nós vamos iniciar o módulo 4, que trabalha com o reino dos protistas, que são os protozoários e as algas e também os fungos. Mas hoje a professora vai falar mais dos protozoários, tá? Na próxima aula eu continuo o resto. Primeiro eu vou dizer para vocês darem uma lida nesse texto que eu acho interessante, né, para começar, que fala da transmissão, né, da doença de Chagas pelo barbeiro, porque o barbeiro ele apresenta nas suas fezes um protozoário que transmite essa doença. Então é bom vocês darem uma lida para ter um conhecimento maior. Eu preparei aqui então, pessoal, só sobre os protozoários, tá? Primeiro falar que eles são organismos unicelulares, que apresentam uma única célula. Outra coisa importante é que eles são seres eucariontes. O que significa isso? Que eles apresentam um núcleo delimitado pela membrana, ó, que essa membrana se chama carioteca e o material genético fica aqui dentro, né, desse núcleo. Outra coisa importante, diferente lá das bactérias, é que nesse citoplasma ele apresenta organelas. Os protozoários também são seres consumidores nas cadeias. O que significa isso? A gente já viu. Eles são chamados de heterótrofos. Porque eles se alimentam de outros seres. Para viver, eles precisam de outro ser para se alimentar. Eles não produzem o seu próprio alimento. Outra coisa importante é que eles apresentam células de formatos variados. Bom, gente, os protozoários, eles podem ser encontrados em diversos tipos de ambientes. Eles podem se encontrar isolados, eles podem se encontrar em colônias, né? Podem ter vida livre ou se associar a outros seres vivos. Algumas espécies deles são parasitas, vão ficar no outro ser. E eles podem causar doenças aos seres humanos, então a gente tem que prestar atenção nisso. Bom, esses formatos variados eu trouxe alguns aqui para vocês. Primeiro, o que se chama esporozoário, tá? Eles infectam o ser humano pela picada do mosquito prego. Ele é imóvel, ele fica imóvel porque ele não apresenta estrutura para locomoção. Já os flagelados, eles apresentam a estrutura que se chama flagelo, que são estruturas mais alongadas, pode ter mais de uma, e elas servem para se movimentar e conseguirem se locomover, né? Os ciliados, pessoal, eles apresentam cílios. Os cílios são estruturas com composição bem semelhante ao flagelo, com a diferença de serem curtinhos, ó, são estruturas, não sei se vocês vão conseguir ver, são estruturas curtinhas, né? E que servem também para locomoção. A diferença é que o flagelo eles são em números menores e os cílios são bastantes, né, em bastante quantidade. E os rizópodes, pessoal, eles se locomovem por pseudópodes. O que é pseudópodes? A gente até já viu isso. Pseudópodes é quando ocorre a projeção da membrana plasmática. Então eu fiz aqui, ó, para tentar ajudar vocês quando vocês forem fazer o esqueminha de vocês no caderno, tá? Ó, os flagelados apresentam, flagelos, que são estruturas mais alongadas que servem para eles se locomover. Os ciliados apresentam cílios, daí vocês completem aqui, ó, ao redor de todo o corpo, que também servem para se movimentar, né, ajudando na locomoção. Eles ficam se movimentando o tempo inteiro, os cílios. Os rizópodes, eles vão projetar, né, essa membrana aqui
para conseguir também se locomover ou para conseguir fazer a captura de um outro ser para alimentação. Então, eles vão se movimentando, ó, projetando, ó, o seu corpo, ó, a membrana, que está o núcleo, e aí vai englobando aquele corpo, aquele novo ser ali, para eles conseguirem se alimentar, ó. E aqui eles conseguiram englobar o ser e poder se alimentar. Bom, além disso, eu só quero lembrar aqui no finalzinho que eles podem, os protozoários, eles podem, a sua reprodução pode ser assexuada, que é com divisão simples, ó, divide o núcleo aqui vai se dividir em dois e depois o citoplasma se divide também, mas ele também pode ter uma reprodução sexuada, que é com a união do gameta feminino com o gameta masculino formando um zigoto. Bom, por hoje é só, mas a professora quer que vocês façam os desenhos de vocês e anotem, pessoal, tudo isso que a professora colocou aqui, tá? Até a próxima aula.